Você já parou para pensar sobre o juízo final e o verdadeiro destino das almas? Muitas vezes, imaginamos um cenário onde todos os que se consideram justos terão um lugar garantido no reino dos céus. Mas, e se eu lhe dissesse que a realidade pode ser muito mais surpreendente, talvez, perturbadora? Prepare-se para explorar um dos maiores medos que cercam o evento final da nossa existência, e a separação entre os salvos e os condenados. O que você está prestes a descobrir pode desafiar suas crenças mais profundas e questionar tudo o que você sabia sobre salvação e condenação. Será que estamos realmente preparados para a verdade sobre quem entrará no reino dos céus? Fique conosco e descubra se você está entre os poucos que encontrarão a salvação eterna ou entre os muitos que enfrentarão a condenação eterna. Este é o momento de examinar sua fé e seus atos com um olhar mais crítico. Vamos desvendar juntos o que o futuro reserva e como podemos nos preparar para o dia do juízo final. Quando pensamos no juízo final, é comum acreditarmos que os salvos serão aqueles que sempre estiveram dentro das normas religiosas, que frequentaram os cultos e que seguiam as práticas impostas pelas suas crenças. Mas será que isso é suficiente? Muitos de nós acreditamos que a salvação eterna será garantida apenas por práticas externas, mas há algo muito mais profundo em jogo. Será que realmente entendemos o que nos leva ao reino dos céus? Nos últimos dias, a surpresa pode ser imensa quando percebermos que não basta seguir rituais ou tradições. O que conta no final das contas é o estado do nosso coração e nossa verdadeira devoção a Jesus Cristo. No dia do juízo final, o que será revelado pode surpreender até os mais fervorosos. Muitos que hoje se consideram garantidos entre os salvos podem descobrir que a condenação eterna está mais próxima do que imaginavam. A volta de Jesus trará à luz aquilo que escondemos até de nós mesmos. Já vimos histórias de líderes religiosos que, sob a fachada da santidade, esconderam um declínio espiritual profundo e constante. E nós? Será que também estamos, de alguma forma, mascarando nossas falhas espirituais? Precisamos nos perguntar: estamos realmente preparados para o que vem por aí? Em nossas vidas diárias, tendemos a julgar os outros com base em suas ações exteriores. No entanto, o arrebatamento trará à tona verdades ocultas, e os critérios de salvação podem ser diferentes do que sempre imaginamos. A verdade é que não sabemos quem realmente será salvo. E nesse contexto, fica claro que o juízo não será feito por nós, mas por Deus, e Ele enxerga além do que vemos. Devemos então refletir sobre nossas próprias falhas e abandonar a fé que só parece ser forte na superfície. Em vez de nos preocuparmos apenas com os rituais, deveríamos focar em uma transformação interna. No final das contas, não é possível prever exatamente quem estará entre os salvos e quem será condenado. Mas uma coisa é certa: o juízo será implacável, e as surpresas não serão poucas. O verdadeiro desafio é vivermos de maneira que nossa fé não seja apenas de aparência. Aquele que hoje parece seguro em sua caminhada pode estar mais distante do reino dos céus do que imagina. Será que estamos prontos para nos surpreender no último dia? Isso nos leva a questionar a posição daqueles que ocupam os maiores cargos dentro das igrejas. Muitas vezes, confiamos cegamente em líderes religiosos, acreditando que eles estão em um caminho certo e que são exemplos a seguir. Mas e se no juízo final, muitos deles forem condenados? É difícil imaginar, mas pode ser que aqueles que hoje ocupam posições de autoridade e destaque espiritual estejam entre os condenados. O poder, a influência e a corrupção dentro das instituições religiosas podem ser fatores que distorcem o verdadeiro propósito da fé. No fim, não é o título de líder que garante a salvação eterna, mas sim a sinceridade de seu coração e sua devoção a Jesus Cristo. É triste pensar que líderes que deveriam guiar as ovelhas estejam, na verdade, desviando-se do caminho. Quantas vezes vimos casos de escândalos envolvendo grandes nomes da fé, revelando o declínio espiritual daqueles que pareciam inabaláveis? No dia do juízo final, esses líderes religiosos podem ser desmascarados, e sua condenação eterna será um choque para muitos. A volta de Jesus trará à tona as corrupções escondidas, as falhas ocultas e as ambições que não condizem com a verdadeira missão espiritual. Estamos preparados para ver isso acontecer? A questão é que muitas vezes, colocamos nossa fé nas pessoas erradas. Confiamos em pastores,
padres e outros influenciadores espirituais, sem perceber que eles também são humanos e falíveis. No juízo final, seremos lembrados de que não podemos colocar nossa esperança apenas em figuras religiosas. Precisamos olhar para Jesus Cristo como o verdadeiro guia. O arrebatamento nos mostrará que não são os títulos ou as posições que garantem a entrada no reino dos céus, mas sim a fé genuína e a prática da verdade. Assim como alguns líderes religiosos podem estar entre os salvos, muitos que nos inspiram hoje podem não resistir ao peso da verdade no juízo final. Esse choque será grande, e muitos crentes fervorosos terão que lidar com essa realidade difícil. Estamos preparados para questionar nossos próprios líderes e examinar se o que eles pregam realmente está em linha com a palavra de Deus? Isso nos leva a refletir sobre aqueles que se escondem atrás da aparência de justiça, mas cujas ações são bem diferentes. Quantas vezes já ouvimos falar de pessoas que aparentam ser santas, mas escondem pecados profundos? No dia do juízo final, todos esses segredos serão revelados, e muitos que se consideram justos estarão entre os condenados. A sociedade muitas vezes idolatra aqueles que parecem perfeitos aos olhos humanos, mas esquecemos que Deus vê além das aparências. Não basta ter uma imagem de santidade, é preciso viver de acordo com a verdade e a justiça. O juízo será implacável com aqueles que usaram a fé como um disfarce para seus pecados ocultos. Imagine líderes religiosos ou membros da igreja que durante anos construíram uma reputação de integridade, mas em segredo vivem uma vida de pecados. No juízo final, essas máscaras cairão, e suas ações ocultas virão à tona. O declínio espiritual de muitos será revelado, e as consequências serão eternas. Esse é um alerta para todos nós, e não podemos nos esconder atrás de uma fachada de santidade. O verdadeiro julgamento virá da sinceridade do nosso coração e da nossa devoção a Jesus Cristo, e não de como somos vistos pelos outros. Mas, como podemos nos proteger de cair nessa armadilha? Um exemplo prático é examinarmos nossos próprios corações diariamente. Estamos sendo honestos com nós mesmos e com Deus? Ou estamos tentando manter uma imagem perfeita aos olhos dos outros, enquanto por dentro lutamos com pecados que ninguém vê? Precisamos abandonar a hipocrisia e buscar uma verdadeira transformação espiritual, antes que seja tarde demais. A volta de Jesus será o momento de separar os salvos dos condenados, e não haverá mais lugar para esconder nossos erros. O arrebatamento será o ponto decisivo. Aqueles que mantêm uma aparência de justiça, mas carregam pecados não confessados, serão confrontados com suas falhas. A apostasia já é um sinal desse engano, onde muitos desviam da fé verdadeira para seguir caminhos que parecem bons, mas não levam ao reino dos céus. Estamos prontos para encarar essa realidade? No fim, a condenação eterna espera por aqueles que escondem a verdade, mas a salvação eterna será dada àqueles que viveram de acordo com os princípios do Evangelho, sem máscaras. Muitas vezes, ouvimos que o caminho para o reino dos céus é estreito, mas será que realmente entendemos o que isso significa? O juízo final trará uma verdade chocante: a salvação não será para todos que se dizem crentes. O número dos salvos será muito menor do que imaginamos, e muitos que hoje parecem fervorosos na fé serão surpreendidos com a condenação eterna. Não é o quanto falamos sobre Jesus Cristo que determinará nossa salvação, mas o quanto vivemos seus ensinamentos no dia a dia, especialmente em tempos de declínio espiritual. Nos últimos dias, o abandono da fé será cada vez mais evidente, e isso será um dos fatores cruciais que levará muitos à condenação. A apostasia, ou seja, o desvio da fé verdadeira, é um sinal claro de que nem todos estão no caminho certo. Pessoas que hoje parecem dedicadas à obra de Deus, mas que têm seus corações distantes do verdadeiro Evangelho, serão deixadas para trás no arrebatamento. É por isso que precisamos estar constantemente vigilantes e preparados, para que possamos estar entre os poucos que realmente entrarão no reino dos céus. Se pensarmos bem, quantas vezes somos levados a acreditar que só precisamos seguir algumas práticas religiosas para garantir nossa salvação? Mas a verdade é que o julgamento será muito mais profundo. Ele levará em conta nossa sinceridade, nossa dedicação e nossa obediência a Jesus Cristo. Isso nos faz refletir: estamos realmente preparados para enfrentar o juízo final, ou estamos nos enganando com uma falsa sensação de segurança? A resposta pode ser assustadora, mas é necessário pensar nisso agora, enquanto ainda temos tempo de mudar.
O reino dos céus não é para aqueles que apenas aparentam ser bons cristãos, mas para aqueles que, de fato, viveram uma vida de entrega verdadeira a Deus. No fim, a salvação eterna será um privilégio reservado para poucos, enquanto a condenação eterna aguardará a maioria que foi negligente em sua caminhada espiritual. E aí, onde estaremos nós quando esse dia chegar? Não há mais tempo para desculpas ou para nos escondermos atrás de boas aparências. A volta de Jesus será o momento definitivo de separação, e precisamos estar prontos. Agora que exploramos as profundezas do juízo final e os mistérios sobre quem realmente será salvo ou condenado, é hora de refletir sobre o que isso significa para nós. Você está pronto para enfrentar a verdade? Como podemos garantir que estamos caminhando para a salvação eterna e não nos perdendo na condenação eterna? É fundamental examinar nossas ações, nossa fé e nossa vida espiritual com um olhar mais atento. Aplique o que aprendeu hoje, ajuste seu caminho e busque a verdade com sinceridade. Se este conteúdo despertou algo em você, e se você deseja continuar explorando temas profundos e transformadores como este, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Juntos, vamos buscar a verdade, enfrentar os desafios da fé e encontrar o verdadeiro caminho para o reino dos céus. Não deixe de compartilhar este vídeo e deixar seu comentário abaixo. Estamos ansiosos para ouvir suas reflexões e continuar essa jornada de descoberta com você.